Bom dia, alunos do segundo ano de carreiras militares, tudo bem? Bom, eu espero que vocês todos tenham feito uma A2 muito boa e desejo um sucesso incrível aí para vocês, certo? Nós vamos passar as correções e eu estou ávido aí por atribuir muitas notas máximas e notas muito próximas das notas máximas. Nós vamos hoje ter a nossa aula 10, então, certo? E qual vai ser o nosso objeto do conhecimento? Tchan, tchan, surpresa, vamos ver, certo? Leia o texto abaixo e identifique o gênero ao qual pertence. Passemos à leitura. A literatura brasileira possui destaque no cenário mundial pela inclusão dos elementos das culturas indígena, africana e europeia. Dentro deste contexto, pode-se destacar uma obra, A Moreninha. A Moreninha marcou o nascimento do gênero romance e foi o primeiro desses a atrair a atenção do público. Escrito por Joaquim Manuel de Macedo no século XX, no século XIX, melhor dizendo, a história tem como personagens principais Augusto e Carolina. Augusto e seus amigos são estudantes de medicina, enquanto Carolina é uma menina travessa que tem por atividade preferida pregar peças nos outros. No desenrolar da história, Augusto conta que, quando ainda era menino, conheceu uma garota na praia e os dois juraram amor eterno através de uma esmeralda e um camafeu. No final do romance descobre-se o óbvio. Augusto e Carolina eram essas crianças que estavam verdadeiramente apaixonadas. Finda-se o livro com o casamento dos protagonistas. O que chama a atenção do leitor nessa obra é a capacidade do autor em unir romantismo e humor. A narrativa é irônica, mas seu foco principal é a história de amor entre os jovens. O leitor não se cansa até vê-los juntos. A crítica também considerou o A Moreninha uma grande obra, pois naquela época eram os pais que escolhiam os esposos para as filhas. O livro quebrou as barreiras para a modernidade, porque o leitor incorpora em sua alma o amor de Augusto e Carolina. E nós temos aí a autoria, certo? Indicação da autoria. Quem fez esse texto aí, certo? Andressa Rocha Muniz e o endereço da internet. Então a pergunta que nós fazemos a vocês é: qual é o gênero do texto lido? Vocês vamos pensar aí. Já adianto que é um que vocês já conhecem, certo? Vocês já conhecem da vida escolar de vocês. Então, é a boa e velha resenha crítica, certo? Vamos estudar, começando nesta aula, seguindo na semana que vem, este gênero textual. Então, este gênero textual é aquele que nós trataremos até a A3, certo? A A3 no final do trimestre. As aulas de português, vocês lembram que vocês estudavam português e redação, tudo junto, né? E agora com essa independência aqui. O que é que vai ser nosso foco? Né? O nosso foco é escrita, nós vamos fazer exercício com revisão, análise e reescrita. Né? É aquele processo que o nosso sistema aplica muito bem, certo? Então vamos a uma revisão conceitual, certo? Do que seja esse gênero. Então, o que é a resenha crítica? A resenha crítica é um texto que avalia barra critica uma produção, certo? Orientando sobre as qualidades e os defeitos que pode haver em um livro, em um filme, em uma peça de teatro, em um álbum musical, entre outros bens culturais, com o objetivo de convencer o leitor a conhecer ou não a obra. Então, o objetivo é esse. Quando se faz uma resenha,
você está fazendo uma espécie de triagem, certo? Porque há muita coisa para se ver, muito filme para se ver, muita obra para se olhar, para se analisar, para se apreciar. Qual seria então a função, o objetivo da resenha crítica? É ser um guia para o leitor, para esse consumidor de cultura, esse cidadão que vai dizer assim, bom, eu vou dar uma olhadinha, o que é que se está dizendo sobre essa obra, que ele vai encontrar a resenha, e a partir daí ele vai se posicionar. Ah, pelo que eu li, eu acho que não vale nem a pena ir lá no museu, ou ir lá ao museu. Eu acho que, bom, esse livro é interessante. Então, falaram as coisas ruins desse livro, não vou chegar perto. Então, eu vou conferir se é isso mesmo, etc. Então, é o objetivo da resenha crítica. Bom, ela é, portanto, uma apreciação subjetiva. O que é que significa isso? Não existe uma única resposta diante de uma obra. Alguém pode fazer uma resenha favorável, outra uma resenha desfavorável. Alguém pode fazer uma resenha altamente elogiosa e outra uma resenha que depaupere, que seja derrisória, né? Que ponha para baixo essa determinada obra. E, finalmente, na resenha crítica, né, o autor dessa resenha, o resenhador, fará apreciações, julgamentos, comentários e juízos críticos sobre o assunto, né, sobre a obra e o assunto tratado na obra e assim por diante. Tá? Mas é basicamente para orientar, ser um farol para alguém. Bom, eu acho então, eu vou querer ler imediatamente isso, um dia eu vou ler, não quero saber, com esse defeito aí eu não quero nem saber, assim por diante. Continuando na nossa revisão, considera-se a resenha crítica um gênero argumentativo, certo? Por quê? Porque você vai tomar um partido, o resenhador vai tomar um partido se gosta ou não gosta da obra. E ele não pode simplesmente dizer que não gostou, ele vai dizer por quê, certo? Por isso que é um gênero argumentativo. Então, agora, ele é subjetivo, mas não são meras impressões pessoais. Não é só isso. Você tem que ter né, uma maneira de dizer, uma fundamentação, uma argumentação que leve o leitor a seguir, seja persuadido por você. Em geral, a resenha crítica é elaborada por um especialista, né, que além do conhecimento sobre o assunto, isso é importante também, tem capacidade de juízo crítico. Isso é o que consagra aí em jornais, em revistas. As revistas semanais normalmente têm resenha crítica sobre livros, sobre algum filme. As revistas como Veja, Carta Capital e Época, essas revistas semanais têm. Algumas revistas especializadas também têm. Né? Normalmente são doutores que escrevem, são pessoas da vida acadêmica, pessoas da área de letras e intelectuais em geral. Agora, a resenha crítica também pode ser realizada por gente como a gente, como vocês, né? Nesse caso, é um exercício de compreensão e crítica, porque aí você vai... Por que na vida escolar você tem essa prática? Então, você, estudante, ao fazer uma resenha crítica, você está comprovando que você leu e que a sua leitura foi uma leitura qualificada, não foi uma leitura só de superfície, você leu com atenção, com as ferramentas que você aprendeu e assim por diante. E, finalmente, ela pode ser publicada em jornais, revistas, sites ou publicações especializadas. Existem várias... existem revistas só praticamente sobre literatura, por exemplo. Então, ali você tem uma parte de resenhas críticas. Elas podem ser mais ou menos extensas. Tá? O Book Review, a gente encontra em algumas bancas de Brasília até revistas até caras, importadas em inglês e tudo. No Brasil nós temos a revista Cult, que costuma ter algo de resenha crítica, certo? E as revistas semanais, esses hebdomadários aí. Quanto aos aspectos linguísticos deste gênero literário, o que é que nós temos a ressaltar? Então, ele tem sequências narrativas, descritivas e dissertativas, certo? A sequência narrativa, quando, por exemplo, você num livro,
você vai dar aquele resuminho, né? Aquele spoiler mínimo, tá? Spoiler mínimo não é um spoiler que vai fazer você se desinteressar, mas que vai fazer você se interessar em ler, se assim decidir, certo? Se a resenha for favorável. Sequências descritivas, por exemplo, quando se pega às vezes um personagem, né? E se vai falar sobre ele. E sequências dissertativas, porque quando você vai ter, para você chegar à argumentação, você passa pela dissertação, necessariamente, né? Para dizer por que e tal, por que é interessante e assim por diante. Bom, quando você está falando dessas sequências, das diversas modalidades, as modalidades-chave aí dos gêneros, né, discursivos, você tem, como é crítica, tem adjetivos valorativos, certo? A gente vai ver depois, vamos ler algumas resenhas e mostrar para vocês os adjetivos valorativos. Pode ter verbos de ação também, tá? Referências espaciais e temporais, situando, né, essa obra, situando o enredo da obra num contexto. Também nós vamos ter o que? Marcas de personalidade, da personalidade do resenhista. Porque ele vai dizer sim, se gosta ou se não gosta, se aprova ou se não aprova. Tá certo? Então ele vai marcar, né, de acordo com o contexto de circulação. Se ele sabe que é para um público mais amplo, para um público mais especializado, quando nós estamos vendo, por exemplo, a USP tem revista, né, e aí quando nós temos uma resenha lá, nós que somos da área, olhamos um pouco mais assim, o camarada tem que contar bem a história dele, né? Ou ele pode ser mais rápido, mais sucinto, quando é para um público em geral, que não adianta utilizar palavreado técnico, né? Vai mais espantar o público e desinteressado do que propriamente divulgar, porque a função, quando aparece nessas revistas semanais, por exemplo, é uma função de divulgação cultural, né? Normalmente as resenhas são positivas, né? Mas para marcar uma certa independência, por exemplo, a revista Veja é uma que gosta de colocar de vez em quando, gosta de espinafrar, digamos assim, e falar mal daquilo que ela escolhe para apresentar. Também outro aspecto do linguística é a formalidade, tá? Quando se trata de um público mais geral. Mesmo assim, aí você vai ter a formalidade da língua. Não vale ficar com piadinha, etc. Agora, a informalidade quando se dirige a um público jovem. Então depende do veículo, né? Do veículo, da finalidade do veículo. Então em blogs, quando você tem blogs voltados para a juventude, tá? Algo mais descolado, em que o que interessa é o que? O número de seguidores e assim por diante. Então isso depende de a que público se destina. Se você começa a ser muito né, tem uma linguagem muito técnica, por exemplo, o jovem não vai querer saber. Então, se você quer divulgar livros mais específicos para a juventude, você tem que realmente, digamos assim, situar-se numa linguagem interessante para a juventude. E é até interessante que os blogueiros dos jovens, eles são pessoas que ou são jovens elas mesmas, ou são pessoas que lidam com o público jovem, como professores, por exemplo, né? Vamos adiante. Então, os elementos estruturais de uma resenha crítica. Vamos começar aqui com introduções. Nesta aula nós vamos tratar de introduções. Então, o primeiro na introdução são os dados de identificação do texto lido. Isso é estrutural. Você não pode fazer uma resenha crítica, obviamente, sem situar o nome da obra, o autor e assim por diante. Então, os dados de identificação do texto lido. Às vezes se dá até o preço, porque é de interesse do público saber, né? O preço em e-book e assim por diante. Tá? Outro, agora, sobre isso, sobre esses dados. Então, o que é que acontece aí? A contextualização. Né? Então, neste pedaço aí, na introdução da resenha crítica, o que é que você tem que fazer? Contextualizar o autor e sua obra. Logo de cara.
Às vezes eu converso com jovens que falam entusiasticamente de determinado livro que estão lendo. E aí eu sempre pergunto, qual é o autor? E aí ele, quando não é assim, J.K. Rowling, quando não é esses atores que bombam realmente, normalmente, então é bom que vocês desde já comecem a associar a obra que vocês gostam com os respectivos autores. Porque é um modo de você comunicar bem. E aí a pessoa, eu já conheço, certo? Já conheço o autor, então se vem desse autor é coisa boa. A gente tem essas referências assim, né? Quando eu digo que determinada obra, determinado conto do que eu vou falar é de Guimarães Rosa, obviamente que já dá aquela moral. Clarice Lispector já dá aquela moral, certo? Paulo Coelho já às vezes não dá tanta moral, embora ele seja um escritor reconhecido mundialmente, né? Então depende muito. Então essa contextualização do autor e a obra que está sendo resenhada, apresentada, tá? Então é contextualizar o autor e a obra no universo cultural. Nós vamos ver depois aí nos exemplos, a gente vai voltar a esses conceitos, né? Então a genealogia da obra, né, como ela nasceu, e o tema principal, sobre o que trata, né? E assim por diante. Aí a gente vai ver autores que eu gosto muito e por isso que eu deixo para falar na prática depois. E, finalmente, interessar ou desinteressar o leitor. Ou seja, você é como aquele farol. Você vai dizer, olha, vá por aqui ou não vá por aí, que não tem muito. Não dá muita. Não rende muito, não. Você vai perder seu tempo. Obviamente que isso não garante que. Às vezes o leitor como um leitor mais maduro, ele não vai nessa onda, certo? Porque ele vai identificar, às vezes, no resenhador, um leitor experiente, ele vai identificar um viés ideológico, certo? Que ele diz assim, eu vou conferir se é isso mesmo, porque fulano, tudo que aquela história. Narciso acha feio o que não é espelho. Então, se tem um crítico de uma determinada tendência, ele só vai gostar de autores que digam mais do mesmo daquilo que ele gosta, certo? E vai rejeitar autores daquilo que ele não gosta, né? Assim por diante. Então, interessar ou desinteressar o leitor pela obra em questão, certo? Então, obviamente, é pela obra em questão. A resenha ele sempre quer que você leia, tá? Então, isso aí é o que você tem que ver. Bom, vamos agora passar à parte prática nessa segunda metade da aula. Vamos ver exemplos de parágrafo introdutório de resenha crítica. Vejamos o primeiro, na revista Veja de 2014, sobre a verdade sobre o caso Harry Quebert. Impossível não abrir o volume de A Verdade sobre o caso Harry Quebert, tradução de André Teles, intrínsecas, 576 páginas, R$ 39,90, R$ 39,90 e a versão impressa ou R$ 24,90 o e-book, né? Então é impossível não abrir o volume com franca curiosidade. Afinal, o que tem esse livro que fez críticos ao redor do mundo caírem de amor por seu autor, o suíço Joel Dicker, e que chegou a desbancar Inferno, o último romance do gigante Dan Brown, né, da lista dos mais vendidos na Europa? No entanto, ao encarar o calhamaço de quase 600 páginas, fica claro que toda essa badalação é exagerada. O livro é um thriller morno e fácil de esquecer, que falha em explorar a inicial criatividade da trama. Então vocês veem que nessa introdução a proposta já digamos assim, desgastar, desvalorizar e dizer assim, olha, não vale a pena, certo? E interessante que quem fez isso teve de ler, em princípio, né? Veja que são quase 600 páginas, são informações que normalmente aparecem, e a Veja já criou esse espécie de modelo dela mesma, né? Ela sempre vai dar essas informações assim, bem no início, tá? E aí as referências ao Dan Brown, que é outro autor famoso, né? Do Código da Vinci e outros. Então, essa é um exemplo de introdução de resenha crítica. Vamos ver outro, agora sobre O Pequeno Príncipe.
Melhor momento da adaptação que estreia hoje é o desenho dentro do desenho, misturando stop motion e digital. O filme é uma recriação inspirada no texto de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe é um desses clássicos da literatura que pertencem ao povo. Não é à toa a chacota de que o livro é o livro preferido das misses. Isso aqui é um dado cultural, hein? Mas também integra com frequência as listas de leitura das escolas. Talvez a forma como usa metáforas para falar de coisas adultas faça com que seja apreciado por tantos públicos diferentes. Por isso, não se sabe como o brasileiro reagirá à animação de mesmo nome que estreia hoje nos cinemas. Então, está sendo resenhada que obra? Um filme, que é O Pequeno Príncipe, inspirado, certo, no livro, o livro famosíssimo. Né? Esse dado de cultura aqui, porque nas décadas de 70, as misses, né, eram muito populares os programas de Miss Universo e tal. E era muito comum que sempre se pergunta às misses qual é o hobby delas, as candidatas. E aparecia com certa frequência. Qual é o seu livro preferido? O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, que é um livro agradável de ler, um livro que não tem... aliás, ele tem uma profundidade imensa, né? Existem leituras psicanalíticas de Freud e de Jung fantásticas, né? Extremamente profundas aí, mas que ficou marcado aí como uma chacota, né? O livro preferido das missas, como se fosse um livro de criança. E não é bem assim, ele é um livro ele parece ser um livro que só tem a falar para crianças e tal, mas é um livro extremamente profundo, certo? É um autor francês famosíssimo, Antoine de Saint-Exupéry, que era um piloto que, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, ele desapareceu. Ele desapareceu numa missão, né? Uma missão que estava fazendo, provavelmente foi abatido pelo inimigo. Agora, outro exemplo de parágrafo introdutório, né? Vamos ver o terceiro. Como se estivéssemos diante de um retrato contundente e brutal dos últimos 30 anos na Angola. É com essa impressão que o leitor deve ficar assim que concluir o livro de Pepe Tela, Predadores. Essa resenha você vê que é uma introdução já mais curta, mas já deu o título e o autor. O nome do autor é Pepe Tela mesmo, não são 2, 3 nomes não. É um autor africano, um autor angolano, inclusive muito bom, inclusive para você entender a cultura que nós aprendemos bastante lendo os autores africanos, pessoal. Então, quem não conhece, nunca leu nada de Mia Couto, que é um moçambicano, e de Pepe Tela, que é um angolano, por exemplo, né? Não perderá nada, ganhará muito são autores ainda sobre identidade cultural, sobre os países, sobre a própria identidade de um povo que é uma matriz do nosso, certo? De povos que são matrizes do nosso povo. Vale a pena realmente ler. Eu até não conheço Predadores, né? E aí já com nesse apanhado aí, já vou colocar na minha lista. O quarto, aqui, aí eu gosto muito dessa autora, fantástico, né? É de Margaret Atwood. Margaret Atwood, 56, é uma escritora canadense famosa por sua literatura de tom feminista. No Brasil é mais conhecida pelo romance A Mulher Comestível, da editora Globo. Já publicou 25 livros entre poesia, prosa e não ficção. A Noiva Ladra é seu 8º romance. Eu vou perguntar, qual é o livro que está sendo resenhado com essa introdução? É A Noiva Ladra, certo? Então a Margaret Atwood é uma dessas autoras que... Aí eu já vou fazer a minha própria resenha, certo? É uma dessas autoras, desses escritores, que a gente, quando lê algumas coisas, toma uma decisão. Tudo que esta pessoa escrever, vale a pena ler a obra completa. Certo?
primeiro livro que eu li dela foi a partir de uma resenha crítica, e veja só, foi a partir de uma resenha crítica, inclusive da revista Veja, sobre O Assassino Cego, o livro dela, O Assassino Cego. Que livro fantástico! Até eu estou tentando encontrá-lo agora, estou com dificuldade, né? Porque ele foi há mais de 20 anos, foi publicado na década de 80, eu acho. Fantástico, O Assassino Cego. São três histórias, uma dentro da outra. E só no final é que as três se encaixam assim e você fica maravilhado, certo? Fantástico, esse é um livro. E daí nós recomendamos tudo dela, tudo. As distopias dela, ela tem até um que está nesses streams, né? Que é o Conto da Aia, né? O Conto da Aia é sobre uma distopia no futuro dos Estados Unidos, uma sociedade altamente machista e ditatorial, em que a Aya é que vai contar essa história, né? E tem até já a sequência, né? Os testamentos de Gilead, creio. Tá? Ou seja, tudo que vem dali é muito bom, certo? Tudo que vem dessa altura. E aí ele está começando a resenha crítica. Veja que já deu esse contexto cultural, certo? Esse universo cultural da autora, já mostrando outras coisas que já foi publicado. Eu não conheço A Mulher Comestível, né? Mas outros, uns 5 livros dela a trilogia Madadão, por exemplo, é fantástica, é sobre um futuro em que a manipulação genética levou à ruína da humanidade, sabe? Também é outro. Enfim, esse mundo da resenha crítica é muito bom, porque nos guia realmente. Foram verdadeiros faróis para a minha vida de leitura, certo? Então eu estou aqui para pregar para vocês um gênero que para mim é importantíssimo. Vamos ver agora exemplos de introduções diferentes para um mesmo tema. Veja, é sobre uma mesma obra, tá certo? Getúlio, tá certo? E a partir daí vamos ver duas posições completamente diferentes. O primeiro longa-metragem sobre o homem que governou o país por turbulentos 20 anos dura menos de 2 horas e 19 dias. A cena de abertura de Getúlio, Brasil 2014, que estreia no país nesta quinta-feira, mostra o atentado na rua Toneleiro, que matou o major Rubem Vaz e feriu o jornalista Carlos Lacerda. O final infeliz chega com o suicídio do mais importante político da história do Brasil. Ao limitar-se à exumação dos fatos ocorridos entre 5 e 24 de agosto de 1954, o diretor João Jardim demonstrou que conhece Getúlio Dornelles Vargas o suficiente para entender que gente assim não cabe num filme só, né? Então esse é um primeiro. E aí vocês veem que ele dá aquela... Existe a sequência narrativa, que faz um sumário de dados até históricos, certo? Que nós sabemos aí do que aconteceu nesse agosto de 1954. É isso que vocês veem até na disciplina de História. Então tem a sequência narrativa, também tem a sequência dissertativa, que é ele tomando, ele dando a impressão dele, né, a impressão subjetiva dele, aí sobre o que vai falar, sobre aquilo de que está falando, fala do diretor, importante aí, porque é um filme, né, trata-se de um filme, tá? A fonte aqui é Veja, também a revista Veja, uma das queridinhas aí das nossas citações, né, de fontes. Está aqui a referência, até com o enlace da internet. Agora vamos ver a mesma, né, obra com outro enfoque, outra resenha crítica. Getúlio é o segundo longa-metragem de ficção de João Jardim, já situa naquele universo, né, cultural. Diretor de Lixo Extraordinário, indicado ao Oscar de melhor documentário em 2010. E ainda dos premiados Janela da Alma e Pro Dia Nascer Feliz. Janela da Alma 2002 e Pro Dia Nascer Feliz 2006.
O filme transforma uma história real em um emocionante thriller. Quisemos encontrar a alma de Getúlio, o que está por trás do personagem histórico. É muito interessante pegar uma grande figura e focar num momento crucial de sua trajetória. Esses 19 dias têm elementos fortíssimos e uma carga emocional muito grande. São os momentos finais de um homem que viveu o poder de forma intensa por muitos anos. Tudo isso sendo uma citação, né, que escreve João Jardim. Então, vejam que nesse início aí, você tem o autor da resenha, que não está dito quem vai resenhar o filme. Ele opta por dar as credenciais iniciais aqui do autor com a remissão a outras obras do João Jardim. É como cartão de visitas. Olha, quem fez foi João Jardim. Esse João Jardim, para quem não sabe, ele já teve um documentário indicado ao Oscar de 2010, certo? Ele teve outros, como Janela da Alma e Pro Dia Nascer Feliz, que foram premiados. Então, qual é o encaminhamento? Ele já vai querer que você se interesse. Por quê? Se ele já fez tudo isso, né, e é um camarada de qualidade, né, como mostra aí essa parte que nós circulamos, então o Getúlio, ainda mais com esse tema, né, esse tema aí, Getúlio é uma figura importantíssima na nossa história, é muito bom. E a partir daí ele vai dar a palavra, né, já na introdução vai dar a palavra, numa extensa, relativamente extensa, citação direta do João Jardim, né, que é um camarada que tem mais do que ninguém o que dizer sobre a obra. Então é outro tipo de resenha. No anterior você tem a sequência narrativa, aquilo que a gente sabe muito bem, para quem não se lembra agora lembrar, né, que foi em agosto que aconteceu um atentado na Rua Toneleiro, que foi o pessoal do gabinete de Getúlio, provavelmente sem o conhecimento dele, e o Gregório Fortunato, né, que seria um assessor de Getúlio muito próximo, resolve, digamos assim, fazer um favor para matar um jornalista opositor. E nesse atentado ele termina matando o major, como tem na outra resenha, e ferindo o Carlos Lacerda, que foi uma figura importante, jornalista e político, né, de ponta no Brasil, e ali desencadeou uma crise, a partir dali se desencadeou uma crise que foi bater em Getúlio Vargas, e ele, acuado, fez aquele gesto ali dramático historicamente, que foi matar-se e deixar uma carta-testamento. Então, eu estou só falando isso que os professores de história com certeza já aprofundaram com vocês, tá? Então vocês veem que são resenhas completamente diferentes. São resenhas completamente diferentes, maneiras de começar. Certo, pessoal? Esses são exemplos, certo? De resenhas. Estamos só começando, certo? Então a primeira parte desse assunto, resenha, já foi, resenha crítica. Vamos continuar na próxima aula, porque é um gênero riquíssimo, certo? Ele é riquíssimo. Vai dar-lhes uma base cultural muito importante e vai prepará-los para os desafios de escrita. E a gente, nas semanas seguintes, vamos tratar de atividades, né, em que vocês farão e refarão tarefas relativas a isso. Eu deixo aqui o meu abraço, né, parabenizo vocês pela trajetória até agora. Concitos, faço o chamamento para que vocês levem muito a sério tudo que for de estudo, porque vocês são, por assim dizer, estudantes profissionais. Nós estamos numa situação de exceção, que é essa situação de pandemia muito séria, certo? E por isso vamos atravessar esse tempo juntos, com muito otimismo, muita fé em Deus e na ciência que Ele nos legou como um dos maiores presentes à humanidade, para que no futuro nós estejamos presencialmente mais vezes, nos abraçando, certo? E na nossa trajetória juntos. Um abraço, até a nossa próxima aula na segunda-feira.